De penas a pixels, de tipografias a timelines, o jornalismo sempre caminhou sobre um fio esticado, entre a liberdade e o silenciamento. No Piauí, como no mundo, cada linha escrita é também uma linha de batalha. E hoje, como ontem, informar ainda custa caro. Esta é uma história de vozes que tentaram ser caladas, mas insistem em ecoar. No passado, o jornalismo piauiense enfrentava a força bruta da censura oficial, rádios fechadas, jornais apreendidos e repórteres silenciados. Hoje, mesmo sem mordaças visíveis, jornalistas ainda lidam com a pressão política, ameaças veladas e tentativas de descredibilização. Olha, foi inclusive antes de eu ser eleito, né? Quando eu denunciei o caso dos CPFs premiados, que eu mostrei que vários jornalistas estavam na folha de pagamento da Assembleia Legislativa. Isso foi em 2021. E eu comecei a sofrer inúmeros ataques da mídia. Mentiras a meu respeito, calúnias, disseram que falaram coisas a respeito da minha família. E foi um momento muito difícil. Mas eu estava expondo porque que a mídia do Piauí é como ela é atualmente. Não divulga crimes, não investiga nada, não expõe o que acontece, porque a grande maioria dos jornalistas recebem dinheiro de políticos. Estão nas folhas de pagamento do governo do estado, da Assembleia. Por isso que a gente entende a qualidade do jornalismo no Piauí. Não, eu acho que aqui no Piauí não há fiscalização nenhuma. Imagina que, por exemplo, em 2020, o presidente da Assembleia Legislativa, ele foi condenado na justiça por desvio de verba pública, o Temístocles Filho. Essa notícia não saiu em nenhum grande meio de comunicação. Como é que o presidente, um deputado estadual, presidente da Assembleia, um dos cargos mais importantes do estado, é condenado na justiça a devolver dinheiro público e simplesmente isso não é pauta em nenhum meio de comunicação. Então acho que existem inúmeros escândalos e casos e crimes e não há investigação nenhuma. Eu acho que a mídia não faz o seu papel aqui no Piauí, não. Eu acho que o jornalismo hoje não tem compromisso nenhum com a verdade. Eu sou jornalista e quando você vê um meio de comunicação divulgando informação, ela provavelmente tem um interesse por trás, tem alguém pagando por trás, então é totalmente narrativo. E várias vezes. Minha filha foi demitida várias vezes, a pedido da autoridade de plantão. A última vez foi agora, em 2024, que eu acabei sendo vereador. Eu tinha 25 anos na TV Antena 10 e o poderoso de plantão não gostou da pergunta que eu fiz na entrevista e mandou me demitir. Eu fui demitido. Aí eu me candidatei a vereador e estou aqui como vereador. Então, não foi só uma vez comigo, não, foram várias. Eu fui suspenso, eu fui afastado, censura, mordaça e por último fui demitido. Então isso não ocorre só comigo, isso é no mundo inteiro. Nós temos uma ONG chamada Jornalistas Sem Fronteiras, que ela cataloga o que acontece com os jornalistas no mundo inteiro. E se você for pesquisar, você vai ver a quantidade de jornalistas mortos por censura. Quando eles não afastam, eles não demitem, eles mandam matar. Isso acontece não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Aqui também já mataram jornalista. Então, o jornalista tem que ser respeitado. Ele é corajoso, porque ele fala a verdade, ele transmite o pensamento da população e desagrada a autoridade de plantão. E aquela autoridade esquece que aquela cadeira é passageira. E nós vamos ficar até morrer. Eu vou morrer jornalista. Eu sou vereador, eu estou vereador, mas a certeza que eu tenho é que eu vou morrer jornalista. Então eu gosto de ser jornalista. Não, como eu lhe disse, às vezes a gente tem um incômodo por causa da narrativa que às vezes não é como aconteceu de fato, mas embora às vezes a gente se sinta, não sei nem se o termo dizer prejudicado ou não concorde, a gente tem que respeitar essa liberdade da imprensa, né, de levar a informação, então a gente sempre procura respeitar. Acho que desde que eu assumi esse papel de ser vereador,
a gente começa a perceber ainda mais a importância da imprensa. A importância principalmente, primeiro pelas perguntas que você me fez aqui, você vê essa construção de imagem que é importante, não vou dizer nem construção, mas levar essa imagem, como eu digo, se você quer fazer um trabalho, você vai conseguir levar essa imagem positiva, levar informação, o nosso trabalho. Não adianta o Enzo ter um projeto importante, não adianta o Enzo levar um calçamento para uma comunidade, não adianta o Enzo conseguir uma reforma para uma escola, se essa mensagem não chega lá na ponta, né? E como é que ela chega? Através da comunicação pessoal do parlamentar, que é feita através de profissionais também da imprensa e da imprensa tradicional e hoje da imprensa alternativa. Então eu acredito que isso demonstra bem essa relação entre política e a imprensa, que é exatamente o exercício dessa função do cargo de vereador e de presidente da Câmara Municipal. A imprensa, a mídia, ela tem um impacto muito grande na nossa imagem. Existe um ditado que não basta ser, você tem que transparecer e mostrar o que é. Então a imprensa, ela tem essa função e ela pode tanto levar uma imagem positiva como levar uma imagem negativa, mas é como eu disse, aquelas pessoas que têm um compromisso, elas vão levar sempre a verdade, e aí vai depender da pessoa, né? Quem trabalha, quem constrói para ter uma imagem positiva, não tem a menor dúvida que terá uma imagem positiva. É um aliado da democracia total. O jornalista, todos os dias ele tem um dilema ético para lidar. Faz parte do nosso trabalho, faz parte do nosso escopo de trabalho, né? Mas dentro de um espaço institucional, dentro de um espaço de poder como é a Câmara, a imprensa ela cumpre um papel fundamental, porque a gente tem uma população de quase 1 milhão de habitantes em Teresina. As pessoas elas não acessam alguns espaços, seja por várias questões que são colocadas na cidade que impedem às vezes ela de acessar, né? Mas todo mundo tem televisão, acessa pela internet, e o jornalista, dentro de um espaço como esse, de um espaço como o poder, ele é a extensão e o acesso da população ao que acontece aqui, né? O jornalista é os olhos, os ouvidos e a expressão, porque é o jornalista que muitas vezes leva questões que a população tem dúvida por exemplo, para o vereador, que é ele que pergunta: vereador, mas esse projeto tal, você não acha que é assim, assim, assado? Aí, então esses questionamentos, às vezes, o jornalista traz diretamente, né? Ele tem esse feeling do que é notícia, do que é importante para a sociedade. E aí fica muito... O público, ele acompanha e decide de qual fonte vai consumir, de qual fonte de jornalismo vai consumir. Então, assim, entregar ao público o trabalho que a gente entrega, né? O público é que decide qual critério, quais veículos, a quais profissionais ele delega credibilidade ou não. É transmitir as informações e as informações verdadeiras, né? Porque todo comunicador, no exercício da função de assessoria, ele tem que apagar incêndios todos os dias, né? E diante das crises de imagem, dos assessorados nossos, a gente tem que lidar com a desinformação, né? Toda crise de comunicação, toda crise de imagem, ela gera desinformação. A primeira coisa que acontece é a desinformação, porque as pessoas elas querem se atualizar de informação e às vezes elas vão se pegando com as informações que vão chegando primeiro. E nem sempre o que chega primeiro está sendo mais fiel à verdade. E aí o trabalho nosso é sempre ter agilidade em transmitir as informações e principalmente as informações verdadeiras, ser fiel aos fatos, né? As pessoas parecem que têm uma tendência a aceitar a informação que é conveniente, e aí o nosso trabalho é desmistificar isso. Arimateia Azevedo, jornalista, dono do Portal AZ, sempre transitou na linha tênue entre investigar e incomodar. Em 2021, foi preso, acusado de extorsão e estelionato. Dizem que cobrava para não publicar matérias e falsificava documentos. Mas, no Piauí, onde jornalista e político às vezes são inimigos, às vezes cúmplices de ocasião, é difícil saber quem manipula quem. A queda de Arimateia expôs não só o lado sujo da política, mas também as zonas cinzentas da imprensa diante do poder. No fim, quando se trata de informações e sistemas tão entrelaçados, nem sempre é claro onde termina a verdade e começa a narrativa.
Eu que denuncio o bandido, eu não sou bandido. Eu sou mais do que inocente, eu combato bandidos. Quem denuncia bandido sou eu há 50 anos. Gente, por favor. Na verdade, a gente tem que discutir qual é o objetivo do jornalismo político. Em teoria, o jornalismo deve servir à sociedade, não a grupos específicos, a grupos de poder A ou B, e sim a algo maior, né, para apresentar soluções para os problemas que a sociedade vive. Mas o que a gente vê hoje no jornalismo político, isso não é apenas local, essa questão é nacional e internacional, é que o jornalismo tem sido utilizado para favorecer exatamente grupos específicos e interesses particulares. Então, quando o jornalismo ele é financiado, ele depende muito do poder público, por exemplo, de verbas do Estado que eu digo de forma mais geral, do governo do Estado, do governo federal, os governos municipais, os parlamentos, ou seja, as câmaras de vereadores, a Assembleia Legislativa, e quando também há um atrelamento junto ao judiciário, esse jornalismo político acaba sendo desvirtuado e não atendendo de fato aos interesses que deveriam servir, que serviria do leitor, do telespectador, do internauta, enfim, das pessoas que querem consumir informação de qualidade. Eu já tive experiência, né, como jornalista de caderno de cidades, polícia e também de política, né, dentre outras editorias. E na editoria de política, o que a gente percebe é exatamente essa pressão. A pressão do que a gente poderia fazer para a sociedade, mostrar a realidade política de determinada situação, determinado estado, e por questões de autocensura, ou seja, os próprios meios de comunicação censuram seus jornalistas, as verdades acabam não aparecendo. Então, eu como jornalista que atuei em redação, atuando também em jornalismo político, senti isso como muita gente sente ainda hoje, essa questão da interferência, né, da intromissão, ou seja, do peso dos poderes aí colocados, né, e dos grupos políticos colocados contra o bom jornalismo. Então, a tarefa do jornalista que trabalha no jornalismo político é tentar buscar essa verdade que incomoda os poderosos, independentemente da linha editorial do meio de comunicação. Se você vai ser censurado ou não pelo seu chefe, pelo seu editor, esse é outro problema, mas a obrigação sua, enquanto jornalista de política, é tentar, de forma mais ética, objetiva possível, né, buscar a verdade, que essa verdade também incomoda os grupos de poder. As relações entre o campo do jornalismo e o Poquerai, eu sempre digo até em sala de aula, que elas são a base de interesse. Mas eu não estou dizendo que isso é um interesse ruim. Eu estou dizendo que isso é uma base de interesse, todas as relações que nós temos, porque nós temos a necessidade da informação que o outro tem. E o outro tem interesse, né, em sair bem diante do público através do jornalismo. Então, às vezes, essa relação de interesse se choca, e é quando a gente tem problemas, em qualquer área, e especialmente na política, até porque nós temos uma ideia de um poder, de quarto poder no jornalismo, muita instrução, pelas fiscalizações que a gente faz no campo político, né? A gente está sempre investigando isso e denunciando. Então, pode haver, sim, um conflito. Não é só um conflito interessinha. Em todo o país, a gente pode... É uma relação muito melindrosa. É um tipo de jornalismo que a gente tem que ter mais responsabilidade, porque ao final a gente vai proporcionar ao público, de repente, uma ideia de que um político A ou B desviou alguma verba, isso vai causar um problema de imagem, um problema político para ele. Então a gente precisa ter muito cuidado. Essa é uma área melindrosa. Se a gente fala que o jornalismo tem poder, o político também tem. Existem pressões de mercado que vêm de fora para dentro do veículo. Então, a gente precisa ter muita responsabilidade de investigar o campo político para colocar informações que realmente vão ao encontro da verdade, para que a justiça faça o julgamento. Nós não fazemos. Então, eu sempre tenho muito cuidado, sempre tive, quando trabalhei em redação e como professora,
de matérias que envolvem política, não só porque é um campo melindroso, mas também porque eles podem ter interferência, sim, dentro da nossa área. Não é à toa que algumas leis que passaram pelos nossos políticos foi de silenciar a imprensa em alguns momentos, né? A censura contra os jornalistas sempre aconteceu, porque eles sabem que nós também temos um poder de fiscalização e um poder de influência. Eu não lembro, assim, de um caso muito específico, mas sempre tem. A gente teve, não comigo, mas a gente teve recentemente alguns atritos entre o atual prefeito com uma jornalista, políticos nacionais com jornalistas locais. Então, assim, eu não lembro comigo uma situação muito marcante, né? Mas que há, com certeza. Não existe essa pressão política, né? É mais uma pressão por questão de linha editorial mesmo, desse político ser assessorado por esse jornalista ou por um veículo de comunicação. Então aqui no Piauí, essa questão é mais um jornalismo de assessoria, um jornalismo muito declaratório, e acaba fazendo com que torne o jornalismo descredibilizado. O jornalismo político aqui no Piauí é descredibilizado. Não há uma certa questão política, há uma certa questão econômica, né? Esse algo mais é a questão econômica, né? Que você acaba tendo que se submeter a essas ideologias que às vezes o próprio jornalista não segue, mas é a linha editorial do veículo, e ele não, para conseguir garantir o seu emprego, né, manter o seu emprego, prefere não bater de frente com esses políticos e com o seu próprio veículo de comunicação.